Sou o Vitor. Vou falar para vocês aqui rapidinho sobre o pterígio, né? Uma coisa que aconteceu comigo nesse procedimento, para que vocês tenham atenção, tá? A primeira coisa é vocês se cercarem de informações acerca do profissional que vai fazer esse procedimento em vocês. No meu caso, eu não encontrei nada que desabonasse, né, o médico. Pelo contrário, eu encontrei ótimas referências. Inclusive, ele faz muitos procedimentos semelhantes, né? Contudo, no meu procedimento, cerca de 2 dias após, né, a cirurgia, aconteceu que um dos pontos se rompeu, né? E aí era um fim de semana, era um sábado, e eu retornei lá no domingo, no hospital onde eu fiz o procedimento, e tive dificuldade, o pessoal não queria me passar o contato do médico e tal, não tinha plantonista na unidade, né? E tinha um médico, como eles costumam dizer, sob aviso, né? O cara fica em casa para ser contactado caso haja alguma necessidade. E aí, depois de uma longa espera, apareceu uma médica, uma oftalmologista, e ela prontamente me atendeu, avaliou o olho, me passou um lubrificante, né? E ela me disse que naquele caso meu ali, era muito provável que a conjuntiva transplantada aderisse por si só, né, ao local onde havia sido costurada. Porque esse procedimento novo, né, ele reduz bastante o índice de reincidência, vai para cerca de 4%, porque é feita mesmo uma remoção, né? Não é feita tão somente uma raspagem, é uma remoção mesmo da parte acometida do pterígio, né? E aí eles retiram uma outra parte da conjuntiva do outro canto do olho e costuram onde havia o pterígio ou cólon, né? A cola é bem carinha, então o procedimento mais comum é feito com a sutura mesmo. A linha que é feita é bem fininha, parecendo um fio de cabelo. Não incomoda tanto quanto possa parecer, né? Mas a gente sente a linhazinha lá, tá? Aí o que é que acontece? Um dos pontos se rompeu. E aí na segunda-feira eu procurei o médico e ele disse que isso poderia ter acontecido ou por ele ter feito o ponto folgado, né? Ou de repente um movimento de olho que eu fiz, acho pouco provável, porque eu tava até para olhar, eu tava girando a cabeça para evitar virar o olho, né? Ou ele disse também que poderia ser que a conjuntiva transplantada não estava legal, né? Não sei. Aí é com o papai do céu e com a consciência dele, né? Mas o fato é que ele também me disse nesse dia que eu poderia ir para casa utilizando os colírios e que essa conjuntiva iria aderir, iria colar, ia ser aceita, né, pelo meu olho. Porém, não aconteceu assim, né? Apesar de a vascularização estar boa, aquele aspecto avermelhado que você vai ver depois da cirurgia é bom, é um sinal bom, né? É um sinal que está tendo fluxo sanguíneo e que esse tecido transplantado está sendo nutrido, está sendo vascularizado. Então, isso é ótimo, né? Porém, começou a partezinha que estava solta começou a aumentar, porque a pálpebra vai trabalhando, vai balançando, né? Vai fazendo a lubrificação do olho, e aí, à medida que a pálpebra desce e sobe, ficava movimentando aquela partezinha da conjuntiva que estava solta, e foi aumentando o desconforto, a sensação de olho seco, né? E ela começou a ficar muito esbranquiçada, ou seja, sem vascularização. Aí eu retornei lá no médico. Quando eu cheguei lá que ele avaliou, ele disse que ainda naquele dia precisava ir comigo de novo ao centro cirúrgico para que fosse feita a remoção, pois aquela partezinha da membrana da conjuntiva havia necrosado, entendeu? Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: fazendo o procedimento, se cerquem desses cuidados, né? Eu não estou pondo a culpa aqui no médico, né? Sabe-se lá o que foi que aconteceu, mas se cerquem no cuidado quanto ao profissional, tá? E se vocês sentirem qualquer coisa que fuja à normalidade, procurem logo o médico profissional, tá? E busquem fazer logo o que precisa ser feito para resolver, porque se trata de olho, região sensível, delicada,
apesar de termos dois, ninguém quer ficar sem um deles, não é isso? Então, aconteceu isso comigo. Eu vou pôr as fotos aí para vocês verem a progressão desse estágio meu, como é que foi acontecendo, como que ficou a conjuntiva, né, esbranquiçada, depois que removeu. Esse segundo procedimento doeu mais, porque o olho já havia sido submetido a um procedimento, né, estava um pouquinho dolorido. A cirurgia não dói, o colírio não, desculpa, a anestesia arde um pouquinho quando entra em contato com a mucosa ocular, né? Mas o pós-cirúrgico é isso aí. No primeiro dia você vai usar o curativo, aquele tampão. No outro dia você vai remover ele, o olho vai estar um pouquinho colado. Mas você vai com a aguinha do chuveiro morna, vai passando, vai removendo aquela substância ali que cola. Eles passam pomada no dia da cirurgia e depois você vai só usando o colírio. E também é bom usar um lubrificante, tá? Ter muito cuidado com a claridade, usar o óculos com as lentes escuras, tá? E evitar mesmo o contato com poeira, com detritos que possam contaminar o seu olho, né? O pterígio ele é desenvolvido basicamente por isso, exposição à luz. Ele cortou, como eu dizia, o que não se sabe assim, pelo menos onde eu li, uma causa específica para o surgimento do pterígio, né? Do grego pteridium, é uma espécie de asinha mesmo que nasce do canto do olho aqui do lado do nariz e avança em direção à córnea. Se você não remover em tempo, pode comprometer sim a sua visão. Eu não sei se a gente pode considerar um fator genético, meu pai também ele tem, né? Mas o que de fato faz a diferença é a exposição dos seus olhos a um ambiente de muita claridade, né? Principalmente a luz solar, os raios ultravioletas, o calor excessivo, né? E algumas partículas que estão no ar, poeira, é, pó de madeira, né? Fuligem que sai dos escapamentos de automóveis. Eu, por exemplo, rodei muito tempo como motoboy. E aí eu andava sem lente, sem óculos, às vezes com a viseira aberta, então o meu olho ficava muito irritado, muito sujo. Tudo isso contribui para que o pterígio se desenvolva mais rapidamente, tá? Então fica atento, fica esperto. Versículo Mateus 11:28 para finalizar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E em 2018, galera, ó, vamos dar uma moralzinha para esse cara aqui, ó. Bolsomito, né? Vamos ver se a gente melhora a situação desse país aí, que o Brasil está doente. O Brasil está doente pela corrupção e por causa disso muitas pessoas estão padecendo, né, de necessidades básicas, estão morrendo mesmo, né? Muitos serviços públicos não são ofertados como deveriam, tá? E eu acho que a gente está precisando de decência, de respeito, tá? Vamos dar um voto de confiança para esse cara aí, porque eu olho para ele, eu vejo que existe sim decência, respeito, moral, tá? Gostou, dá um joinha aí, se não gostou, faz assim também para baixo, põe um comentário aí, me chama de chato, qualquer coisa. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.